Começa agora a Rede Escola Notícias da Educação, que na edição de hoje traz como destaques: a literatura de cordel é patrimônio cultural imaterial brasileiro. Ser do Nordeste o ponto de resistência mais notável da literatura de cordel, até porque chegou lá, na embarcação dos nossos colonizadores por ocasião do descobrimento, ali na Bahia, e se expandiu para os outros estados graças ao tempo e à acolhida que a literatura de cordel teve no seio do povo nordestino. Conheça as profissões do futuro e quais são aquelas que correm risco de desaparecer. A profissão de hoje não é uma profissão que pode existir no futuro. Pode ser que ela evapore ou se modifique drasticamente. Então a gente precisa preparar esse jovem para ele aprender a aprender, a se adaptar constantemente. Em Petrópolis, visitamos 3 museus que são ótimas opções de lazer e cultura durante as férias. E fique atento à agenda. O prazo para as inscrições do SISU começa na próxima terça-feira, 22 de janeiro. Em setembro do ano passado, a literatura de cordel foi oficialmente reconhecida pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como sendo patrimônio cultural imaterial brasileiro. O cordel nasceu nas regiões norte e nordeste do Brasil e depois, por causa da migração para os demais centros urbanos, esse tipo de literatura ganhou o restante do país. De acordo com os pesquisadores, o cordel surgiu no final do século XIX e é resultado do encontro de diversos povos. No DNA do cordel estão as culturas africana, indígena, europeia e árabe. O gênero mescla as narrativas orais por meio dos contos e histórias, a poesia cantada e declamada e a adaptação para a poesia dos romances em prosa trazidos pelos colonizadores portugueses. Essa maneira tão particular de fazer poesia se transformou em uma das formas de expressão mais importantes do Brasil. Nesta garagem, no bairro Carioca de Santa Teresa, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel mantém um estoque com cerca de 300 mil folhetos de 13 mil títulos de cordel. Pequenos, ilustrados, repletos de informações variadas. Tem do Brasil inteiro, mas a predominância é realmente no Nordeste, porque ser do Nordeste o ponto de resistência mais notável da literatura de cordel, até porque chegou lá, na embarcação dos nossos colonizadores por ocasião do descobrimento, ali na Bahia, e se expandiu para os outros estados graças ao tempo e à acolhida que a literatura de cordel teve no seio do povo nordestino. A ABLC é a principal responsável pela difusão da literatura de cordel, gênero literário escrito de forma rimada, com linguagem coloquial. Declamado e impresso em folhetos, ele é de gosto popular. Aqui é o ponto de convergência da produção nacional da literatura de cordel. Um folheto é editado em Manaus, 8 dias depois está aqui. Todo e qualquer tipo de progresso é bem-vindo para a literatura de cordel, que tem inteligência suficiente e dinamismo para acompanhar todos os passos do progresso. Nós, membros da Academia da Cultura Guardiã, solicitamos ao IPHAN que veja com simpatia nossa eterna poesia como histórico documento. E nesse requerimento de conteúdo fiel, pedimos para o cordel seu registro e tombamento. O título de patrimônio imaterial demorou quase uma década, contando aí as fases de solicitação, pesquisa e avaliação. Mas chegou graças ao empenho dos acadêmicos em valorizar o ofício. Esse registro significa um reconhecimento de um valor que sempre existiu, não é para valorizar, sempre existiu esse valor, né? A literatura não precisa de resgate, ela existe. Esse registro favorece uma maior oportunidade de abertura de um leque junto a editores, distribuidores, livreiros, livrarias, porque a literatura de cordel, poucos poetas acessam grandes editoras, pouquíssimos, tá? Né? As edições são sempre em pequenas gráficas, em pequenas tipografias. Ainda é assim. Rosário é uma das mulheres que ocupam 5 das 40 cadeiras da academia. Ela e a declamadora Dalinha Catunda comandam um blog Cordel de Saia, um espaço para homens e mulheres divulgarem seus talentos. As duas reforçam a ideia de cordelistas que defendem a presença dessa cultura nas escolas. Se você levar o cordel para a sala de aula, para as crianças, eles vão gostar, porque eles têm toda a possibilidade. O cordel, como vem metrificado e rimado, ele já vem quase cantado. Nós que fazemos parte aqui da academia,
Não custa nada, não é? Cada um na sua experiência. Eu, por exemplo, que sou pedagoga, a gente pode escrever. É só, por exemplo, os orientadores pedagógicos dizerem, olha, eu acho interessante que se faça um cordel sobre independência do Brasil, fale sobre a Vila de Dom Pedro, fale sobre a Princesa Isabel. É só mandar o tema que nós aqui, cada um pega um, e nós vamos elaborar esse material e vamos dar de presente à Secretaria de Educação para eles imprimirem e mandarem para as escolas. Com cordel você pode fazer um hip hop, você pode fazer um funk, você pode... O que que acontece? Eu disse assim, eu vou fazer sei lá, um hip hop, um funk, eu não sei o que que saiu. Mas então depende da maneira que você vai falar. Aí eu comecei, estava no ponto do ônibus esperando condução. De repente, olhei de lado, dei de cara com um ladrão. Me apeguei com todo santo, mas de nada adiantou. O danado do larápio, minha carteira carregou. Depois de passar pelas primeiras etapas da educação, o desejo de todo estudante é fazer uma faculdade e se graduar para o mercado de trabalho. E uma das principais formas de entrar no ensino superior público do país é o SISU, Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação, que dá a oportunidade aos estudantes de se candidatarem para estudar em institutos e universidades públicas do país. Para este ano, 129 instituições aderiram e vão aceitar alunos através do SISU. Nesse primeiro semestre, serão ofertadas pouco mais de 235 mil vagas, que utilizarão a nota do Enem do ano passado como critério de seleção. Por isso, é indispensável que o candidato tenha feito o Enem de 2018 e não zerado a redação. A previsão é de que a nota do Enem saia no dia 18 de janeiro. Uma das milhares de pessoas que estão na expectativa para o resultado é a Gabriela. Ela está buscando, através do SISU, a oportunidade de cursar a segunda graduação, dessa vez em uma universidade federal. Eu quero fazer Relações Internacionais, já sou formada em Gestão Pública. Fiz o Enem pela primeira vez, agora em 2018. E eu vejo no SISU uma grande oportunidade, um caminho mais fácil para usar com sabedoria minha nota do Enem para conseguir entrar numa faculdade pública. Com a nota em mãos, os candidatos poderão se inscrever em até 2 opções de cursos em ordem de preferência nas instituições educacionais participantes do SISU. Quando sai a nota do Enem, é bom porque você já tem uma noção da nota de corte. Então, até chegar o dia da inscrição do SISU, você já consegue se preparar do que você quer e do que você tem chance também. Vou botar a opção de História, que é um curso bem concorrido também, mas é algo que eu me vejo fazendo tanto quanto Relações Internacionais. Alguns cursos têm forma diferente de seleção utilizando a prova do Enem, como o peso da nota em determinada área do conhecimento. As inscrições no SISU poderão ser feitas entre os dias 22 e 25 de janeiro, exclusivamente pela internet no site sisu.mec.gov.br ou no aplicativo para celulares, sempre utilizando o número de inscrição do Enem e a senha. Quais são as profissões do futuro? E quais são aquelas que correm o risco de desaparecer? Nossa equipe em Brasília vai contar essa história. Portanto, você que está decidindo que carreira escolher, preste bem atenção nessa reportagem. Ela pode te ajudar a decidir qual profissão que melhor se adapte aos novos tempos. Você está pronto para o futuro? Com os avanços tecnológicos da chamada Quarta Revolução Industrial, separar o mundo físico do digital é tarefa complicada. As mudanças acontecem numa velocidade muitas vezes difícil de acompanhar, pautada pela automação e internet das coisas. Uma revolução tecnológica que conecta os itens usados no dia a dia à rede mundial de computadores. É o futuro cada vez mais presente. Todas as revoluções científicas e tecnológicas, elas trazem um enorme ganho de bem-estar, de produtividade, de melhoria da realização das satisfações humanas. Que características nós temos nessa quarta revolução industrial? Se a gente pudesse sintetizar numa única grande família ou numa única palavra, nós chamaríamos de digitalização. A conectividade está presente em todos os momentos da nossa vida, inclusive no trabalho. Nenhuma dessas revoluções que ocorreram no passado, elas foram neutras. Elas não são neutras, estabelecem desafios para territórios, para países, para famílias, para indivíduos. Certamente, aqueles que melhorem interpretar as mudanças que estão ocorrendo, aqueles que se posicionarem antes nas novas tendências, ou seja, aqueles que acertarem o sentido estratégico,
O que é o sentido estratégico? É para onde vai, qual é a visão de futuro, serão aqueles profissionais mais bem-sucedidos. Para os jovens que estão deixando os bancos da escola, escolher uma profissão prevendo o futuro é desafio dobrado, já que nem sempre é fácil decidir o que você quer ser quando crescer. Pesquisadores acreditam que o cenário de novas máquinas tomando postos de trabalho tradicionalmente estabelecidos está mais perto de se tornar realidade do que se imaginava. Mas se por um lado isso pode acabar com algumas profissões, por outro pode ocasionar o surgimento de novas. O futuro que a gente enxerga hoje não é o futuro que pode ser que se concretize. Então os jovens precisam escolher caminhos e cursos que conversem com os gostos deles, com as coisas que eles realmente acham que tem habilidade naquilo, porque no futuro as profissões elas vão se modificar muito rapidamente. Então a profissão de hoje não é uma profissão que pode existir no futuro, pode ser que ela evapore ou se modifique drasticamente. Então a gente precisa preparar esse jovem para ele aprender, a se adaptar constantemente e focar mais nas coisas que ele gostaria de estar fazendo nessa profissão e escolher o curso que mais se conecta com essas atividades que ele gostaria de estar realizando. E mesmo com investimentos em máquinas e tecnologia, o ser humano pode ser o protagonista do futuro. Para isso, é necessário desenvolver bem as relações interpessoais. A gente acredita que o grande diferencial para a formação do jovem está associado a competências comportamentais, né? Associados a trabalhar em equipe, a capacidade de experimentação, empatia, entender o problema do outro pelos olhos desse outro e propor soluções que fazem sentido para isso. E a gente tem um outro bloco de competências que a gente chama competências de inovação, que estão muito ligadas à capacidade de se adaptar às mudanças. A curiosidade é uma delas. Então você tem que estimular a curiosidade, porque você só aprende coisas novas quando você tem aquele cerne da curiosidade o tempo todo. Um debate intenso e aparentemente interminável está prestes a voltar no Brasil. É a discussão sobre a melhor maneira de alfabetizar as crianças. A nova equipe que assumiu o MEC em janeiro já deu sinais de que pretende retornar à discussão, por entender que o método fônico, baseado principalmente no ensino da relação entre sons e letras, é superior à estratégia utilizada em várias escolas brasileiras, de inspiração construtivista. Essa discussão não é restrita ao Brasil nem nova. No mundo anglo-saxão, de tantos debates a respeito dos métodos, essa polêmica até ganhou o apelido de Reading Wars, algo como a guerra dos métodos de alfabetização. Para se ter uma ideia do quão antigo este debate, nos Estados Unidos, sua origem é acreditada ao famoso educador Horace Mann, que foi secretário de Educação do estado de Massachusetts em meados do século XIX. Mann, na época, se opôs ao que classificou como uma forma mecanicista de alfabetizar as crianças e defendeu que elas fossem logo expostas a palavras inseridas em textos reais. É claro que hoje o debate é muito mais sofisticado do que isso, e tanto defensores do método fônico quanto seus críticos têm argumentos para defender seus pontos de vista. O único consenso entre todos os lados dessa questão é que, seja qual for o método, é fundamental também ter bons materiais didáticos e formar adequadamente os professores responsáveis pela alfabetização infantil. Férias escolares e a equipe da Rede Escola foi até a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Eu visitei 3 museus da cidade imperial que são ótimas opções culturais e de lazer e que atraem um público bastante diverso. Muitos estudantes aproveitam para aprender na prática assuntos relacionados, principalmente à história, à política e à ciência. Vamos ver. Sejam bem-vindos a Petrópolis, endereço da antiga residência de verão da família imperial e ainda uma opção de passeio para quem busca temperaturas amenas no estado do Rio de Janeiro. No século XIX, Dom Pedro II, a mulher imperatriz Teresa Cristina e as filhas Leopoldina e Isabel ficavam no palácio durante os meses mais quentes do ano. Hoje, quem chega passa pelo teste das pantufas. É preciso calçá-las para não danificar os pisos de mármore e madeira originais. Desde 1943, funciona aqui o Museu Imperial, que guarda um acervo com cerca de 300 mil itens relativos ao Segundo Reinado. Nós temos objetos que são ícones, como a coroa, o manto, mas, além desses objetos, nós temos peças delicadas, por exemplo, uma cadeira higiênica,
que era um objeto comum daquela época, né? Mas o visitante pode compreender melhor como eram os hábitos de higiene, o aspecto tecnológico da sociedade do século XIX. Eu particularmente gosto muito dos quadros, ver a reconstituição de um Brasil, de uma época específica, a visão dos pintores também dessa época, uma visão que perpassa muito uma visão romântica, idealizada de um Brasil que estava se construindo ali, mas também as joias da coroa, os móveis, tudo é muito interessante. Essa foto aqui retrata, talvez seja a última foto tirada pela família imperial antes do exílio. Temos aqui Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina sentada, a princesa Isabel abraçada ali ao pai, o conde D, né, marido da princesa, os 3 filhos da princesa Isabel e ali em cima Dom Pedro Augusto, que era o neto mais velho de Dom Pedro II, filho da princesa Leopoldina, irmã mais nova da princesa Isabel. Vale o passeio, porque a gente já foi na Casa do Santos Dumont, aí vem para cá, tem muita coisa bonita para ver, as casas são bem preservadas e todas elas têm placa de informação, então a gente consegue saber um pouco mais sobre a história. Tamara falou da Casa de Santos Dumont, o pai da aviação. Nós fomos lá também. Ela é pequenininha, estilo chalé alpino francês. Esse quarto aqui era pequeno, nós estamos de frente para a cama dele. Aqui também está o banheiro do Santos Dumont, embora seja bem pequena aqui a área, né? Esse espaço tem o banheiro dele com o chuveiro que ele criou, o primeiro chuveiro com água aquecida do Brasil. Saímos da casa para contar outra curiosidade. Lá falta um cômodo. Que história é essa? Eliane, Santos Dumont era tão prático que não fez cozinha na casa. Como é que ele comia, então? Em frente, a gente tem aqui a nossa Universidade Católica de Petrópolis. Na época, era o Palace Hotel. Do hotel, as refeições vinham para ele. Ele pedia o cardápio por telefone. Ele pedia as refeições dele por telefone. O garçom subia todas essas escadas e trazia as refeições para ele. Nós podemos dizer que Santos Dumont foi o precursor aí do delivery, da entrega. Eu acho que ele era meio baixinho por conta das cadeiras. Observem também que a mesa é bem baixinha, assim como os outros móveis da casa. Santos Dumont tinha 1,52 m de altura e os móveis eram adaptados à baixa estatura dele. Trouxe as crianças, né, para conhecer aqui a casa do Santos Dumont, porque é cheio de invenções, curiosidades. Quero voltar com meus alunos, apesar de ser de Minas Gerais, é longe. Então, a gente vai passear e conhecer, aprender também. Bem pertinho da casa está o Museu de Cera, um dos 8 do mundo com bonecos em tamanho real. O Papa Francisco recebe os visitantes logo na chegada. É só a primeira de várias surpresas. Aqui você até pode dizer que Elvis Presley não morreu e reencontrar vários dos seus ídolos do cinema, da música e, claro, do esporte. Nessa sala aqui, entre tantos campeões, é o piloto Ayrton Senna, o vencedor de fotos com os fãs. Quando a gente pensa no Ayrton Senna, dá uma emoção. Lembro de quando aconteceu tudo, né? Então, é muito emocionante. Você relembra, né, as figuras, o que elas fizeram, o Ayrton Senna, o que ele representou, o Pelé, o que ele representou. Então, eu acredito sim que é um passeio muito, mas muito educativo. Não só esse Museu de Cera, mas todos os museus de Petrópolis, né? E outra opção cultural aqui na cidade do Rio de Janeiro é o Museu da Geodiversidade. E geodiversidade é um conceito relativamente novo e significa a natureza formada por uma variedade de ambientes, fenômenos e processos geológicos que dão origem às paisagens, às rochas, aos minerais, às águas, aos solos, aos fósseis e outros depósitos que fazem a vida na Terra possível. Eu visitei esse espaço que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 750 metros quadrados, os curiosos sobre a origem e formação da Terra conhecem rochas, meteoritos, fósseis e equipamentos geológicos antigos. O Museu da Geodiversidade é o primeiro do tema no mundo. O nosso museu tem uma característica de a gente poder permitir o toque nas peças, que é um pouco diferente de muitos lugares, onde o toque não é permitido. Hoje, o Museu da Geodiversidade faz o papel de aproximação da geociência com o público, mostrando que ela pode ser interessante, divertida e importante para o nosso futuro. A geologia é algo muito restrito ao meio acadêmico, propriamente dito. Muitos cientistas não dialogam com a sociedade, assim, e o espaço do museu é principalmente esse espaço de diálogo entre essa ciência que é tão apaixonante, que as
muitas pessoas desconhecem, ela está no cotidiano, a geologia ela está presente no cotidiano, em rocha ornamental, em tecnologia, nas construções, né? O museu é um lugar de aprendizagem, é um lugar de divulgação científica. Os visitantes se divertem e aproveitam esse monte de informações que foram coletadas ao longo de 60 anos do curso de geologia aqui da universidade, né? O progresso é importante, sim, mas você tem que saber como isso é formado, né? Então, quando a gente viu a formação dos fósseis, né, dos animais em extinção, da questão do petróleo também, da extração do petróleo, né? Um pouco da nossa história também, né, do nosso país. Então é importante demais esse museu porque agrega essa questão da história, a questão da preservação do meio ambiente, a questão da formação do mundo, né? A geologia, quando a gente vê em sala de aula, é uma parada que é muito abstrata mesmo, sabe? A gente não consegue ter muita essa noção e quando a gente vai até um lugar, conseguir ter a possibilidade de ter o contato com aquilo ali direto, né, com conhecimento de forma direta, assim, eu acho que é essencial para a construção de pensamento, de conhecimento e como ser humano mesmo, assim, conhecer o que a gente tem de bem, né, patrimonial, assim, eu diria, no planeta Terra é essencial para que a gente consiga conservar. A geologia pode parecer algo distante e difícil de compreender para quem ainda não visitou o museu. Mas esse estigma desaparece logo que os jovens interagem com a exposição. Alunos da Escola Estadual Lourença Guimarães, da cidade de Aperibé, no interior do Rio de Janeiro, viajaram quase 300 quilômetros para conhecer o universo fascinante das rochas e minerais tão presentes em nossas vidas, mas ainda assim desconhecidas. O interior é muito bom para se viver, para se morar, mas assim, a cultura não tem muito. Então, quando você proporciona essa cultura extramuro para as crianças, é um ganho fabuloso, não só para eles, como também para a gente, né, os docentes. O nosso programa educativo também trabalha com jogos educativos, além dos que estão contidos na exposição. Então, ela é divertida e deve ser divertida. É divertido que a gente sai assim, se diverte, aprende novas coisas fora da sala de aula. Às vezes na escola a gente fica preso muito na matéria, no caderno, acho que a gente sai um pouco, relaxar um pouco, talvez a gente aprende mais com as imagens do museu e com as explicações também muito bem explicadas também. E a gente encerra essa edição da Rede Escola que destacou a literatura de cordel, patrimônio cultural e material brasileiro. Vimos também que no período de férias escolares, os museus são excelentes opções de cultura, lazer e conhecimento. E os horários da Rede Escola você conhece. Às sextas-feiras, a partir das 7 da noite, aos sábados, às 4 da tarde, aos domingos, ao meio-dia e às segundas-feiras, ao 12h30. O horário é o de Brasília. E tem Rede Escola também na internet, no site tvescola.org.br. Para quem vive no Rio, Grande Rio ou em Niterói, o nosso programa é exibido às terças-feiras, às 8 horas da noite, na Multirio, canal 26 da NET. Tchau, até a próxima! Até mais, a gente se vê!